Então, fé não se explica, simplesmente se acredita. Amém? Então, fé. Colocar em prática aquilo que a gente crê. E é sobre isso que a gente vai falar. Você já foi ao médico e recebeu uma prescrição de coisas que você deveria fazer sobre sua saúde? Quem já foi no médico e recebeu isso? Uma receita. E lá tinha os horários dos remédios, alimentação. Quem recebeu? Levanta a mão aí. Agora abaixa. Quem desobedeceu? Oh, meu Deus do céu. Mas é interessante, se você fizer, acontece, não acontece? O que está lá? Porque ele sabe qual a medicação que a gente tem que tomar para determinado tipo de enfermidade. Agora, só as mulheres, né? Quem já foi nutricionista e recebeu receita para alimentação? Levanta a mão aí. Baixa aí. Quem cumpriu? Certo. Tem resultado, irmã Fátima? Tem resultado, Vítor? Então vamos lá, diante dessa declaração de vocês, os que obedeceram. João capítulo 8, versículo 32. João Evangelho, não as cartas. João Evangelho 8, capítulo 8, versículo 32. Amém? Vocês querem dizer comigo ou querem ouvir-me dizer? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus, obrigado pela oração que foi feita por minha vida, pela vida dos meus irmãos. Obrigado pela tua palavra, Deus. A tua palavra é viva e eficaz. É mais penetrante que espada de 2 gumes. E penetra, Senhor, ao mais íntimo do homem, ao ponto de dividir alma e espírito. Senhor Deus, e te pedimos para que o Senhor opere dessa forma todas as vezes que a tua palavra for ministrada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Será se a verdade que a gente tem conhecido é que nem uma receita que a gente não obedece? Que a gente vai ao médico, mas deixa lá de mão? Não tem muita força para praticar, ou a gente simplesmente, pelo hábito, ignora? Não precisa responder, mas quem já viveu uma experiência que após ter vivido lembrou do texto que não praticou? Quem tiver coragem de responder, eu respondo. Eu já fiz isso. Tem alguém que fez comigo aí a mesma coisa? Lembrou depois por que eu não vivi a palavra de Deus? Ou é só eu que sou desobediente, irmão? Amém, glória a Deus. Não pela sua desobediência, pela sua coragem. Né? Porque daqui a pouco vão estar entendendo que eu dei glória a Deus pela desobediência. Mas é pela coragem de dizer, e é verdade, irmãos. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse texto eu citei domingo na Santa Ceia. Jesus disse, Jesus é a verdade.
João também fala que Jesus é a palavra, ele é o Logos. Ele é o verbo vivo que vive entre nós. E a gente precisa conhecer, como João diz, a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus que tu enviastes. Então conhecer exige uma postura. Você pode anotar quem está copiando, mas porque eu vou citar agora na introdução alguns versículos e talvez você não tenha habilidade para lê-los rápido, mas se você tiver, quem não tem, vai depois, se quiser pegar comigo, eu dou, certo? 1 João, capítulo 2, no versículo 4, diz que eu conheço, diz aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha só, conhecereis a verdade vos libertará. João, já na sua carta, no capítulo 2, diz que aquele que diz que conhece, mas não guarda os seus mandamentos, ele chama de mentiroso. E quem não está nele, a verdade. Então, o conhecimento exige uma postura. E qual é? A postura de guardar os seus mandamentos, de obedecer. Então exige que eu não simplesmente ouça, mas é interessante, não vou desprezar o ouvir, mas o ouvir também tem uma consequência. Amém? O conhecimento sendo aplicado tem consequências. Então, se eu conheço e eu faço, acontece. 2 irmãs, não 3, levantaram suas mãos e disseram, eu obedeci e teve resultado. Uma irmã disse que foi 10 quilos a menos. A palavra de Deus manda a gente fazer algumas coisas e diz que essas coisas que a gente fará terá resultado. João capítulo 13, no Evangelho, no versículo 17, diz assim, ó, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Jesus está falando de um assunto lá, e com certeza é a verdade, e ele está dizendo, se você fizer essas coisas, você será feliz, se você praticar. Feliz será você, feliz serei eu, seremos nós, se praticarmos. Então tem consequência. Qual é a consequência? Ser feliz ou bem-aventurado. O conhecimento, ele potencializa. Deixa eu falar para você. Um rapaz estava trabalhando aqui hoje com a gente estava fazendo as medições, né? Eu, o pastor, o Adrian, o Jean, o Gustavo. A gente estava lá, hein? O Jean, Gustavo, o Micael. Assim, não foi todo mundo no mesmo dia, não. Né? Alguns foram, outros furaram. Assim, mas tem os que ficam todo dia, né? Aí um jovem disse assim, eu aprendi muito com o pastor, fazendo tarefa aqui. Meu pai também constrói. A diferença é que meu pai faz ajustes técnicos e o pastor é rigoroso nas técnicas. Vocês sabem o que é ajustes técnicos, né? É outra palavra para gambiarra. Né? É aquele velho jeitinho brasileiro. Né? Não tem tu, vai tu mesmo. Né? Como diz aquele... para tudo a abraçadeira serve. Né? Resolve com a abraçadeira. Né? Essas abraçadeirinhas que estão empenduradas aí, ó, tá vendo? Segurando o pano. Tem gente que quer resolver a vida tudo com isso. Coloca até elevador para ser segurado com enforca-gato. Né? Então, irmãos, o conhecimento potencializa. Se você vai fazer uma coisa com segurança, você não vai ter medo. O Adler estava colocando ali, ó, não vou dizer, mas tem um negócio pesado ali, que se cair mata qualquer pessoa que estiver embaixo, pode ser grande ou pequeno.
E eu subi, ele, pastor, eu preciso de uma segunda opção para ver se está seguro. Eu fui lá e me pendurei, então ele disse, não está seguro. Então não vai cair, mas está com a abraçadeira. Mas tem 2 parafusos grandes segurando. A abraçadeira é só para não fazer deslocar o equipamento que está ali. Então Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Veja bem, o conhecimento, ele exige uma postura, que aquele que ouve deve guardar e o que não guarda é mentiroso. O conhecimento aplicado traz consequências, que a pessoa que pratica é feliz. Terceiro, quer dizer, ele potencializa. Que potencialidade é essa? Ele diz que, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra. Olha só, irmãos, o que o conhecimento vai agregando de conhecer a verdade, e a verdade liberta. Por que algumas pessoas dizem que conhecem a verdade são aprisionadas? Por que algumas pessoas que dizem que conhecem a verdade dizem que são infelizes? Por que algumas pessoas que dizem que conhecem a verdade, elas não vivem a própria verdade que dizem que conhecem? O conhecimento alimenta. Mateus capítulo 4, versículo 4, diz assim, ele, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem muita palavra da boca de Deus que está escrita aqui, ó. Tem muita palavra da boca de Deus que vem para cá e sai daqui. Sai dali. Sai de quem vem aqui. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é interessante que essa palavra alimenta para a vida eterna. O pão que a gente come só enche a barriga para essa vida. Pode ser qualquer um, irmão, não importa se é de linhaça, se é de chia, se é integral, ele só alimenta para essa vida. Ninguém vai levar pão daqui para a vida eterna. Amém? Glória a Deus, né? Então, a palavra alimenta, e ela alimentando, ela produz vida. Quinto e último da introdução, o conhecimento gera uma convicção. João, falando em Apocalipse, ele fala do livro Apocalipse, mas não quer dizer que eu não possa aplicar a Bíblia toda. Eu vou pegar o texto que ele fala a respeito da profecia, mas eu vou aplicar o conhecimento do Senhor. Ele diz assim, no Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem, olha só. Mais uma vez, ele disse lá que o ouvir produz fé, e o fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aí João diz, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, irmãos, eu posso dizer que muitas coisas que está aqui, que não está no livro de João, lá em Apocalipse, ele está aqui e são profecias também que vão acontecer. Muitas outras profecias. Muitas outras coisas que outros escritores escreveram sobre os últimos dias, inclusive o que Jesus falou vai acontecer. E está acontecendo. Pode ser que seja nesse restante de ano algumas coisas. Então, assim, a gente começa a refletir. Qual é o problema, então? Qual é o problema da maioria? Ou qual é o problema da minoria? Qual é? Qual é o nosso problema? A gente tem ouvido a palavra? Amém. A gente tem pregado a palavra?
Diminuiu, né? A gente tem pregado a palavra, a gente tem ensinado a palavra, a gente tem revisado a palavra, mas por que não tem a praticado? Aí vem a pergunta, não precisa responder. Só uma reflexão. Quem pratica, fica glorificando a Deus. Glória a Deus, né? Aleluia. Eu sei, irmãos, que a gente, olha só, não quero trazer pesar, eu quero trazer reflexão. Talvez você pratica 99 e cai na 100ª. Mas não é isso que eu estou falando. É aquele que oscila. 0 ou 1. Sabe? Aquele pedra, papel, tesoura, para saber se vai fazer a palavra, né? Não, peraí, eu perdoo ou não? Peraí, eu faço o que a Bíblia diz ou eu faço o que meu coração quer? Eu faço o que a Bíblia diz ou o que o irmão quer? Sabe, eu estou falando dessas situações em que a palavra de Deus ela é negociada. E é interessante, eu não só me preocupo com isso, como eu me preocupo com pessoas encontrar dentro da palavra proposta para as suas pretensões egoístas. Não, mas está escrito, né? Deixa eu falar isso porque eu estou falando. Esses dias a gente estava conversando sobre uma reportagem que faz tempo que roda na internet. Foi um pastor que foi entrevistado, porque ele era pastor de uma igreja de uma determinada cidade. Eu não me lembro a cidade, eu não me lembro quem é o pastor, não vou falar porque eu não me lembro. Mas está na internet. E ele foi pego em adultério e muitas irmãs da igreja estavam grávidas dele, né? O pastor. E ele disse que estava na Bíblia o adultério dele, que Deus mandou ele adulterar. E o repórter disse, eu quero ver esse texto. O repórter, né, boca de Balaão, foi lá e disse que queria ver. Pois pastor, me diz. E aí ele foi entrevistar os irmãos. E aí, como é que foi o senhor saber que o pastor engravidou sua mulher? O irmão, eu estou bem-aventurado. A minha mulher está esperando o filho do homem de Deus. Eu fiquei assim, meu Deus, existe isso, né? Não, eu falei, pastor, vá lá na minha casa, a minha esposa está sozinha, e vê se eu fecunde ela. Foi, irmãos, vocês acham isso brincadeira, mas é verdade, viu? E aí o repórter perguntou para o rapaz lá, o pastor, e aí me mostra o texto. Aí ele foi lá e leu um texto que era assim, ó. E vai adúltera. Aí o pastor leu como? Vai e adultera. E aí o repórter diz assim, não, lê para mim de novo. Ele, tá aqui, meu querido, ó, vai e adultera. Aí ele disse, não, senhor. E aqui está dizendo assim, vai, adúltera. Aí ele olhou assim, foi tão interessante a cara de espanto do pastor, de ter errado uma leitura. Ele falou, vale, e é. Aí eu pergunto, foi má interpretação? É porque o adultério estava no coração do rapaz? Agora, como ele convenceu a igreja dele, irmão, que isso era de Deus, é muito interessante. Uma igreja que não estuda a palavra de Deus. Os cristãos, irmãos, têm que cuidar da conduta. Da sua conduta própria, né? Da conduta dos outros, né? Porque a gente é tendencioso a cuidar da conduta dos outros. Que a gente menos cuida da nossa conduta. E eu falo nós, irmãos, não estou falando da igreja de Maraponga, eu estou falando genericamente, eu estou falando geral. Isso não é só da nossa igreja, isso está em todas as áreas. Você vai para qualquer igreja, tem lá um fariseu mandando os outros fazer coisas que ele mesmo não faz. Então, o inimigo, irmãos,
Com certeza ele vai ter algumas áreas nessa questão, mas a gente vai ler daqui a pouco. Então, o cristão tem que cuidar da sua conduta. E no mínimo que a palavra exige dele é que pratique. Não, o mínimo é que escute. E escutando tem fé. Não é verdade? Ele diz, escuta e que pregue. Pregar não é só falar no púlpito. Pregar é falar em casa, compartilhar com outras pessoas. Nós aprendemos domingo uma questão de pessoas falando de piadas que não são cristãs. Algumas quintas-feiras eu também tinha falado sobre isso. E aí o que é que a gente pode falar? Piadas que não são cristãs, né? Piadas que não são decentes. Eu posso muito bem dizer um texto bíblico. Ô, meu querido, está na palavra de Deus que não sai da sua boca palavra torpe. Às vezes nem é maldade, mas não tem muitas coisas que não edificam, irmãos. A Bíblia diz que tem coisas que não é pecado, mas é embaraço. E a Bíblia diz que a gente tem que fugir de todo o embaraço. A Bíblia diz que tem coisas que têm aparência do mal. Então a gente precisa ser perspicaz. A gente precisa ser astuto. Tem coisas que parece que... Mas a gente fica assim, sério? Não, né? Não. O resultado da prática, irmãos, como na introdução que nós falamos, tem uma postura, tem consequência, tem potência, tem alimento e tem convicção. Mas quem não pratica se denuncia. Não é? Sabe aquela denúncia ambulante que anda passeando por aí? Você sabe, irmão, você conhece, não é para estar apontando ninguém, mas você conhece, eu conheço aquelas pessoas que não vivem a palavra de Deus, mas tem ela na língua. Oh, meu Deus do céu. Tem um livro maravilhoso, quem quiser ler. Aqui eu acho que tinha um exemplar, não sei se tem mais. Maravilhosa Graça. Mateus 13, vamos ler junto. Mateus 13, versículo 18. Vamos ver sobre a semente. E a semente tem a ver com a palavra. Amém? Mateus 13, versículo 18. Portanto, atentai para o que significa a palavra do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo e por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações destas vidas e as seduções das riquezas sufocam a mensagem, tornando-as infrutíferas. Mas, enfim, o que foi semeado por boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende, esta frutifica e produz colheita. Alguns 100, outros 70, ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Amém? Olha só. Interessante, aqui a gente vê a conduta e a vida de cristãos. Não dá para dizer qual foi o tempo que a palavra veio e foi sufocada. A gente lê assim, parece que é assim, né? O irmão ouviu a palavra, ele saiu da igreja e já sufocou. O outro que nasceu, mas morreu. A gente fica pensando assim, que é logo depois do culto. Não, mas isso aqui pode ser uma vida
pode ser um período, pode ser um tempo, e que a pessoa parecia estar bem com Deus. Não é assim imediato. Aqui não está falando de tempo, está falando de consequência, está falando de processo. Então é interessante que existe que outros que nem a palavra entra. Mas é interessante que existe que há aqueles que a palavra entra e produz fruto. Mas é interessante, nem todos serão 100, nem todos serão 70. Alguns serão 30, mas serão. Então diz que no versículo 19 que o maligno sequestra do coração aquela semente que cai no caminho. Aquele que ouviu a palavra, igual hoje, está ouvindo a palavra, mas o maligno sequestra. Olha só, queridos, como diz, sequestra, ele rouba, arranca. Esse que caiu na beira do caminho é aquele que nem teve tempo. Já esqueceu. Ei, o que o senhor pregou mesmo, hein? No final do culto. Eu ouvi dizer que foi massa. Mas não sabe nem o que era. Mas foi massa. Versículo 20, eu não estou criticando ninguém, irmãos. Estou falando que isso acontece. Tá certo? A pessoa festeja, sabe que foi bom, mas não sabe o que foi. Isso não edifica. Não edifica. Eu tinha um pastor que ele falava assim, me diga pelo menos um versículo que eu disse durante a pregação. Ele, se você disser um versículo que eu citei, então você está bem na fita. Versículo 20 e 21 diz que ele se alegra, aquela pessoa, mas não tem profundidade. A prática é pouco tempo. É a semente que cai em meio às pedras, mas vem a angústia, a luta pelo praticar. E causa ofensa. Olha como ele diz aí, ele diz que as palavras chegam, a pessoa começa a viver, mas chega os problemas, as perseguições e logo perde o ânimo. Essa pessoa, ela viveu um tempo com Deus, mas ela perdeu o ânimo, ela não conseguiu viver pelos problemas. No versículo 22 diz que tem aquele que a palavra produz fruto. Mas o cuidado com o mundo, a sedução, a riqueza, sufoca a palavra. Semente que caiu entre os espinhos. Sufocou. A pessoa não pratica. Meu Deus. Né, Senhor, foi para isso que tu chamou. Irmão, eu vou falar para vocês, eu me preocupo muito com o crente que diz que Deus chamou ele para ser cabeça. Deus me chamou foi para ser cabeça. Só tem um cabeça, irmão. O resto é corpo. Né? Deus me chamou para ser cabeça, não me chamou para ser cauda. Mas eu vou dizer, se você estiver no corpo e se você for chamado para ser cauda, seja cauda. Quem vai dizer qual é a posição sua é Deus. Mas cabeça ninguém é, irmãos. Cristo é o cabeça. Só tem um cabeça, pode ser até pescoço, mas não é cabeça. E se você for atrás de ser cabeça, talvez você saia do corpo. Porque esse corpo não é estranho. Ele só tem uma cabeça. Só tem uma cabeça, aí é Jesus Cristo. Está na palavra, não está, irmão, isso? Tá, não está? Glória a Deus. Amém, Senhor. Mas ele fala que existe uma semente, irmãos, que produz 100, 80, 60. Eu botei mais vezes aqui, né? Aqui na minha... 100, 60 e a 30. Mas eu botei, mas tem os 80, tem no meio, não tem? Se vai até 30, vai ter alguém que produza 60, vai ter alguém que produza 30. É de 100 a 30. Alguém pode produzir 99. Alguém pode produzir 79. Mas vai produzir, irmãos, essa palavra, ela germinou no coração. Mateus 7.
Vamos ler 3 versículos. Amém? 7:24. Olha só. Eu cantava quando eu era criança. Um certo homem construiu sua casa na areia. Era tão linda e elegante. Aí não sei mais, mas deu um branco, mas assim. Mas quando veio o temporal, não permaneceu, porque a casa... Aí tem a parte, o que construiu a casa na rocha. Aí ela era que nem aquela casa que não tinha parede, né? Não muito engraçada, mas estava na rocha. Quando veio o temporal, permaneceu. Permaneceu. Pode ser bonita como for, irmão, a vida. Se não for baseada na palavra de Deus, vai soterrar. É só aparência. Não aguenta vendaval, né? Igual a Vendaval, a música da irmã Chiles Cavalhais. 24. Assim todo aquele que ouve esta palavra, estas minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu sua casa na rocha. E caiu a chuva, e vieram a enchente, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Jesus é a rocha. Aí ele diz assim: pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateu com violência contra aquela casa, e ela desabou. E grande foi a ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, então a multidão atônica com seus ensinos. Porque ele ensina com quem tem autoridade e não como um mestre da lei. Olha só, que Jesus, irmãos. Que, como diz uma irmã que eu conheço, Jesus é lindo. A prática é providência, irmãos. A falta de prática é imprudência. É isso que Jesus está falando. Prudente e imprudente. Olha, eu fui morar numa ilha. É uma experiência massa. Lógico, o Jefferson está aqui, ele entende de construção. Existe, lógico, uma engenharia para cada solo. Mas Jesus não está falando de engenharia, estava falando de prudente e imprudente. Né? Mas tem um imprudente que vai construir uma casa. Você sabia que se construir uma casa desse naipe aqui, por exemplo, essa construção ela é feita como construção de arquibancada, o pastor já falou isso, de estádio. Eu ouvi de um engenheiro que não se marcha em ponte. Se você pegar um pilotão, viu, os irmãos soldados aí, e for marchar nos viadutos, eles caem. Porque eles são feitos para passar caminhão, não marchar. Mas se você pegar um pilotão e botar lá no estádio do Castelão, ele aguenta, porque ele foi feito para marchar em cima dele. Então, engenharia. E o que aconteceu? Eu morei no Guarujá. E Guarujá é uma ilha. E a gente morava pro lado do mangue, que é aterro. Mas era muito legal. Quando o caminhão passava, na minha casa ela fazia assim, ó. Era legal demais. Mas no dia, a primeira vez que eu vi a casa balançando, eu me desesperei. Eu falei, o que é isso? Aí todo mundo, deita no chão, deita no chão. Mas era legal, então um caminhãozão passava, e lá é lugar de porto, então tem muito caminhão na cidade. E aí a casa balançava, irmãos, era legal, ela fazia assim, o caminhão, você viu o caminhão passando, e a roda rodando, né? E a casa indo na onda. Eu falei assim, nossa, tem água embaixo dessa cidade, né? Mas se construir essa casa aqui, lá cai. A casa lá é construída de outra forma. Então o que Deus está falando é de prudência. O homem e a mulher que ouve a palavra e pratica, ela é sensata. Ela é prudente. E o que não pratica é imprudente, é insensato. A prática de construir a casa na rocha
é prudência. A imprudência é construir na areia. Ela vai ser derrubada. Edificar sobre a areia é não praticar a palavra de Deus. E se quando vier as dificuldades, não vai ficar de pé. É o que Jesus diz no versículo 26. Não praticar, irmãos, além de ser uma denúncia, é enganar-se a si mesmo. Diz Tiago também. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Capítulo 1, versículo 22. Se praticardes as palavras e não simplesmente a ouvirdes, tá vendo? Tem que ouvir, é um processo ouvir, mas não é só ficar ouvindo a vida toda só ouvindo, né? Então Tiago já vai bem mais profundo, iludido a vós mesmos. Não, eu ouço a pregação, é muito massa, todo dia eu ouço a pregação. E aí, irmão? Daí o que vai? Né? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo, sai logo e esquece da sua aparência. Até o versículo 25. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei que liberta, dá liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz e em tudo o que empreender. Olha só que bênção, irmão. Que maravilha. Essa pessoa vai prosperar e vai ser feliz e em tudo que ela fizer. Os espelhos da antiguidade, eu não sei se você sabe, né? Mas o espelho antigo era feito de metal. E as pessoas se viam no reflexo do metal. Não havia o espelho que a gente conhece hoje, essa coisa bonita. Então eles se olhavam e ele via os reflexos. Vocês sabem da história do Narciso que morreu enrolado nos seus cabelos porque ele ficou apaixonado pelo reflexo dele? O cara deve ser muito bonito, né? Porque ele olhou para a água e viu ele dentro d'água e quis se jogar. Olha só. Por isso que vem a expressão narcisista, certo? Então, quando eles se olhavam, logo eu esqueci. Mas vocês querem experimentar, ver como se vê? Dá para ver. Não é esse reflexo bonito que a gente tem nos espelhos que nós temos nas nossas casas. A gente compra aquele que deixa a gente mais bonito, né? Eu não gosto de espelho que deixa a gente feio. Mas você sabe como você está? Qual é a sua aparência? Agora me diga como você está. Você não sabe. Interessante, né? Olha só como a palavra de Deus ela não muda. Quem é que olha para si no espelho? Aí você fala, é engraçado, né? Você fala assim, quando você olha para o espelho, e aí, cara? Legal, ó. Mas você sai e esquece da sua própria imagem. Como é que você está? Né? Era pior ainda, não é? Porque eles tinham uma ideia vasa do que eles eram, rasa. Então, quando Tiago aponta para nós que quem não pratica se engana, não se reconhece, não olha para si, é como olhar para o espelho e não se reconhecer. No versículo 23 a 24. A prática liberta gera perseverança e felicidade. Tem que fazer uma pergunta, irmãos. Deus nos pede para praticar a palavra, né?
a falta de exercício, porque se é prática, tem exercício. A prática de exercitar a fé na nossa vida é por quê? Por que a gente não pratica? Aí eu vou usar os argumentos que eu utilizei nessa noite através da própria palavra. É porque não está ouvindo? Então se não está praticando, não está ouvindo, não está nem lendo, né? Porque, irmãos, olha, eu falo para você, eu já pastoreei muitas pessoas e algumas delas não sabiam ler. Eu copiei a Bíblia em áudio. Há muitos anos já tinha a palavra em áudio, mas hoje é muito fácil. Você entra na internet, tem a Bíblia em áudio. Isso é maravilhoso, irmão. Porque tinha irmãos que choravam na igreja que eu pastoreava porque não sabia ler. Alguns deles foram agraciados e aprenderam a ler olhando para a Bíblia, literalmente. Eu conheço um pastor, o pastor Tião, o pastor Pedro também conhece, ele já veio aqui. Alguns lembram dele, ele aprendeu lendo. Quer dizer, olhando para a Bíblia. E Deus abriu. Irmão, esse homem prega. Eu fico abismado como ele prega. Ele fala com uma eloquência que é o meu Deus. É só Deus. Quando ele sai do púlpito, você sabe quem é o homem. Mas ele, enquanto ministra a palavra de Deus, ele tem uma graça. Agora, olha a maior maravilha. Para você saber que Deus que faz. Ele lê, mas não escreve. Ele reflete a palavra de Deus na memória, mas não escreve. Não escreve um A com a quenga. Não um O, né? Isso é muito espantoso, irmãos, para saber o tamanho da graça. Porque Deus podia ter dado, mas ele orou dizendo, Deus, eu quero ler. Ele não disse, eu quero escrever. Aí como é que ele faz? Olha só como ele faz. Ele, hoje, foi a primeira pessoa, quando às vezes a gente precisa ser confrontado. Ele disse assim, pastor Herbert, a melhor maravilha que inventaram nesse mundo foi celular. Olha quando uma pessoa usa o que tem à mão da forma correta. Aí eu disse, por que, pastor Tião? Porque eu comum com a ideia de que a maior praga que inventaram foi o celular. Aí ele disse, não, pastor. Eu tenho uma Bíblia em áudio, eu tenho uma Bíblia na minha mão. E outra coisa, quando eu quero pregar, eu não consigo escrever, o que é que eu faço? Eu abro um aplicativo e eu começo a falar. E ele vai escrevendo por mim, pastor. Mas eu consigo ler o que eu falo. Está vendo, irmãos, quando alguém usa algo que é para o bem? Então ele prega olhando o celular. Por quê? Porque ele não escreve, ele precisa ler o que ele escreveu. E aí ele disse, às vezes a minha filha não quer escrever para mim. A minha mulher não quer escrever. Aí agora tem esse negócio de smartphone. Então, está ouvindo? Aí a pergunta é, está ouvindo, mas não tem cuidado de praticar? Se não pratica, tem observado que tem denunciado a sua própria conduta? Dá para olhar e tem dito assim, vixe, paguei um mico, né? O pessoal fala, não, paguei um King Kong. Eu fiz isso, irmão. Falei, pastor Pedro, entrei lá na sala dele, pastor, eu preciso confessar um pecado. Ele, tá bom, aí foi atrás do confessionário, né? Brincadeira. Sentei de frente a ele. Eu disse, pastor, eu fui no posto. Eu acho que eu já falei isso, mas alguém pode não ter ouvido. Eu fui aqui no banco pagar uma conta da igreja. E eu fiquei com medo porque eu estava com dinheiro e a mulher não queria deixar eu entrar e a conta não deu para pagar a conta das placas solares e eu morrendo de medo com dinheiro. Meu Deus, eu quero entrar aí dentro. Eu quero chamar até a gerente. Aí eu joguei o dinheiro assim dentro da casa. Pois tá aí, joguei. Todo mundo, meu Senhor, esconde. Eu não escondo não. Eu não vou ser roubado, então vocês vão também ser roubados. Aí chegou um senhor assim, velhinho. Falei até pro pastor. E ele dizia assim, eu quero entrar também. Aí ele entrava, aí era eu e ele, né? Eu queria entrar e eles não queriam deixar eu entrar. Mas o velhinho chegava e a porta,
Aí ele voltava. Aí agora vai você. Aí eu ia lá e ele não vai entrar não, senhor. Aí eu, tem que fazer o depósito lá aí na máquina. Eu não vou fazer o depósito na máquina. Olha, se essa conta voltar vai ser culpa de vocês. Eu vou chamar o barra pesada. Eu sou o quê? Aí o velhinho ia de novo assim. Vale, mas eu já tirei tudo de ferro. E eu comecei a olhar para ele. Eu falei assim, é Jesus que está aqui na minha frente. Não, mas eu não quero saber, não. Sai do meio, Jesus. Né? Ele chegou. O velhinho disse assim, meu filho, eu vou desistir. Eu, não, senhor, vamos ficar aqui brigando. Não, vou não. Eu nem precisava pagar hoje, eu pago amanhã. Como assim? Aí eu fui lá e a gerente, tipo assim, deixa ele entrar, deixa. Aí eu fui e entrei, né? Quando eu entrei, o guarda pegou as minhas coisas. Aí falou assim, toma, pastor. Tá vendo, irmãos? Como a palavra de Deus confronta. Eu fiquei assim, que testemunho. Depois eu fiquei, irmão, assim, arrasado. Eu fui paguei a conta na carne, né? E eu fiquei olhando assim, eu pensando, eu vou chamar esse pessoal para um culto. Ou não chamo. A Vânia vai lá, é amiga do gerente, chama ele. Aí quem está pregando no culto domingo, o pastor precisou. Aí eu tô lá pregando. Quem vê aí? Rapaz, aquele briguento. Irmãos, a palavra vai ser que nem aqui, ó, a semente vai cair em terra em meus espinhos. Ele nem vai me ouvir, quer nem me ouvir. Não volto mais nessa igreja. Ó, eu vou dizer para todo mundo, pelo amor de Deus, não entre naquela igreja. Irmãos, eu fiquei desesperado, querendo pedir desculpa para todo mundo. Mas aquele velhinho não sai da minha cabeça. Quem era aquele homem? Que graça aquele homem tinha. Será que ele era convertido? Eu fiquei pensando, irmãos, eu entro, quando eu chego no Bradesco ali dentro do Detran, eu sou impactado agora, é a pregação. Eu chego ali e eu fico, cadê o velhinho, né? Me dá graça, Senhor. E a mulher, não, fica aí no sol esperando. Eu falei, não, tá certo. A palavra de Deus confronta, irmãos. E eu diria para você, talvez você estava dizendo assim, o pastor está se achando. Não, irmãos, mas isso eu quero viver também. Eu quero chegar nos lugares, eu quero estar nos cantos, eu quero amarrar as palavras de Deus na minha roupa, ao ponto de que se eu esquecer dela, eu olhar, eu lembre. Porque senão, irmãos, a gente vai mesmo sucumbir, a gente vai dar com os burros na água, vai dar com a cara na parede, vai bater a cabeça no poste. É desse jeito, irmão. A gente precisa lembrar dela. Foi quem disse isso, foi Moisés, quando um homem morreu, porque não observou a palavra. O Senhor disse, olha, agora manda o povo amarrar uma fita azul nas suas cinturas, para toda a vida lembrar que eles precisam guardar a minha palavra. Eu não sei, irmão, se você vai escrever na sua testa, na sua mão, se você vai pintar sua unha de branca, como é que você vai fazer, mas você, se não tem como lembrar que precisa, por exemplo, hoje aquele banco é um banco que me confronta. Não tem como eu não ir lá e olhar para ele e ficar assim, vai de novo e circunciso. Bem-aventurado. Felizes os que a praticarem, né? A prática demonstra maturidade. Então vamos lembrar. O conhecimento da palavra exige postura e exige que eu aguarde. A postura é aquela, como disse João, que diz e não conhece, mas não guarda, é mentiroso. A postura é guardar. Guardar. Quando eu guardo a palavra, ela traz uma consequência. Eu serei feliz. Feliz. Você será feliz. Nós seremos felizes. A palavra de Deus, ela potencializa. Por quê? Porque ela traz fé. Você pode estar em qualquer situação difícil.
E a palavra de Deus, irmão, vai dizer assim: vai, meu filho, que vai dar certo. Vai, minha filha, eu estou contigo. Eu nunca abandonei. Eu nunca te deixarei órfão. Tua mãe e teu pai te abandonam, mas eu não te abandono. É a palavra implantada em nós que vai fazer lembranças, irmãos. Trazer boas recordações. Você pode dizer: Deus, eu não sei nem o que fazer, como eu disse para alguns jovens. Eles estudaram, eles se mataram, eles deixaram noites em claros. E aí o que acontece? Quando eles foram fazer a prova, eles estavam sem fé. Eu disse: para que vocês estudaram? Vocês têm que chegar e dizer assim: Deus, eu estudei, então faz com que eu lembre. Está tudo aqui. Se Deus vai fazer eu lembrar coisas boas, e por que Ele não faz eu lembrar daquilo que eu estudei? Que amnésia é essa? Então, se aconteceu alguma coisa e você sabe que tem essa informação, peraí, irmão, eu vou orar agora e vou pedir clareza a Deus. Eu estava com um pastor trabalhando, um pastor, e a gente estava apertando os parafusos. Ele tem uma Hilux, sabe? Aí ele foi lá embaixo do carro, né? Botou um tapete. Aí esse tapete ainda tá lá no carro dele. Aí ele foi, aí ficou embaixo do carro. Aí ele... Foi a primeira vez. Eu falo isso, irmãos. Não é para enaltecer o pastor Pedro, não. Eu vi a primeira vez alguém orando para afrouxar um parafuso. Eu nunca vi isso na minha vida e eu achei massa. Eu disse: eu vou aplicar isso na minha vida. Aí eu fiquei lá embaixo e ele... O que é que está acontecendo, Senhor? Por que eu não consigo? Eu fiquei... Meu Deus, fé até para apertar um parafuso. Era assim, impactante de ver aquilo. E é interessante, foi o que foi mais interessante, irmão. É que afrouxou. Aí eu... já sei. Tá aqui. Aí assim, aí olhou para mim: tu aprendeu? Nem aprendi. Agora eu vou lá para baixo do carro e fico assim: Senhor, me diz como é que faz. Então, queridos, a palavra, ela produz vida. E se você quiser, mesmo por uma coisa tão simples, se você invocar a Deus, irmão, Deus vai lá. Sabe, isso é tão interessante. É para dizer como Deus se importa com a gente. Não é uma coisa absurda. Você talvez fosse assim: olha, gastando as balas, não sei o quê, podendo fazer uma oração. Não, irmãos. Deus é aquele que, quando Ele fala com você, ou você o chama, invoca a Ele está lá e diz: diz, meu filho, diz, minha filha, o que você quer que eu faça? Gera convicção, certeza. E de aguardar o tempo da vinda de Deus. Como diz em Apocalipse. Porque o tempo está perto. Ela alimenta. Se não a praticar, como diz em Mateus, é do maligno. Né? Não pode ser do maligno? Não sei, irmão. Você já orou? Por que a palavra foge da sua cabeça? Que não deixa entender. Ele está lá roubando a verdade, a palavra. As angústias, as dificuldades, não permite profundidade e logo tira a força. Tem muita gente, irmãos, olhando, como eu já preguei naquele domingo, e quem estava aqui ouviu, quem não estava aqui ora para um dia ouvir de novo, mas a palavra de Deus está lá e diz, irmãos, que essas coisas não podem tirar de nós a alegria da vida cristã. O mundo e as riquezas sufocam, por isso que ela não produz. Tem muita gente sufocada. Olha, irmãos, eu vou dizer para você, está lá na palavra de Deus, diz assim: muitas pessoas que querem ficar ricos caem em muitas ciladas. Tem sempre um estelionatário, sempre um aproveitador, tem sempre um negócio escuso metido
para tirar a atenção de pessoas que querem e se jogam no materialismo. O coração do praticante é terra fértil e vai produzir de 100 a 30. A prática revela a prudência. A prudência revela maturidade. E a prudência evita a queda. Glória a Deus. Praticar, irmãos, é se reconhecer a si mesmo. É liberdade, é perseverança, é felicidade. É isso que a palavra promete. Ela diz que você vai se reconhecer como aquele que vive. A palavra diz que aquele que pratica liberta, aquele que pratica terá perseverança, e aquele que pratica terá felicidade, e aquele que pratica, ele prosperará e dará fruto. Alguns 100, outros 70, outros 30. Vamos orar? Baixar nossa cabeça. Senhor, a Tua palavra nos convida a ser obedientes, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, me perdoa meus irmãos se alguma vez, ou mesmo agora, Senhor, se não tem vivido a Tua palavra. Pai, nos ajuda a perseverar. Pai, que a semente ela não caia entre espinho, nem em pedras, e nem à beira do caminho, mas que ela caia em terreno fértil. Nós não queremos ser o homem imprudente que constrói a sua casa na areia, mas aquele que constrói na rocha. Nem aquele que olha no espelho e se esquece, porque não pratica, mas aquele que pratica e que é feliz, Senhor. Pai, obrigado porque Tua palavra diz que há liberdade, conhecereis a verdade vos libertará. Todas as verdades e todas as certezas que a Tua própria palavra diz a respeito dela mesma. Senhor, mesmo se referindo a palavras de profetas, a palavras de Jesus, a palavras de discípulos, dos apóstolos, Senhor, mas é a Tua palavra. É sobre as palavras desse livro. Deus, nos ajuda a vivermos. Perdoa-nos. Nos dá a oportunidade, Senhor, nesse ano, ainda, de aplicar, Senhor, não como aquele que vai ao médico e joga fora a receita, mas aquele que vive e que obedece aos mandamentos, que obedece aos princípios e à conduta cristã. E que a gente possa ver o resultado, porque a Tua palavra não mente. Ela não volta vazia. E o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.